Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós estamos sempre conversando aqui sobre a importância da qualidade dos nossos pensamentos. Afinal, os pensamentos no bem, as vibrações de amor, otimismo, gratidão, trazem benefícios para o corpo e para a alma, comprovados tanto pela ciência como pela doutrina espírita e por tantas outras religiões. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre esse tema sempre oportuno, e desta vez trazendo informações tiradas da obra de André Luiz e comentadas no jornal Folha Espírita, no artigo Larvas Mentais e a Importância do Orai e Vigiai. Mas antes nós iremos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe, de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada, que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos, que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Um grupo de médicos da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul se reuniu para estudar as obras do espírito André Luiz, a fim de analisar todas as vezes em que ele fala das formas pensamento e dos seus aspectos negativos, as chamadas larvas mentais. E o resultado desses estudos virou um artigo no jornal Folha Espírita de janeiro deste ano. André Luiz, em suas excursões de aprendizado pela crosta terrestre, junto com seus instrutores espirituais, surpreendeu-se por diversas vezes, ao longo de todos os seus livros, com a observação daquilo que ele descreveu como corpúsculos negros com mobilidade, feras microscópicas, seres escuros, bacilos psíquicos, entre outras denominações das quais ele se utiliza toda vez que se refere a essas manifestações. A primeira descrição aparece no livro Nosso Lar, no capítulo 33, em que André Luiz narra a presença de animais fazendo parte de um grupo de socorristas, os samaritanos, que estavam chegando em Nosso Lar em uma caravana de resgate vindo do umbral. Dentre cães e moares, que são um tipo de mula, destacavam-se também a presença de aves chamadas ibis viajores, que eram responsáveis simplesmente por devorarem as formas mentais perversas criadas pelos espíritos sofredores que estavam presentes ao redor daquela atmosfera. Mais tarde, no livro Os Mensageiros, André avista sobre o Rio de Janeiro, segundo as próprias palavras dele, nuvens de sombras e grandes núcleos pardacentos
ou completamente obscuros. E então Aniceto, que era o seu mentor naquele trabalho, esclarece que eram zonas de matéria mental inferior, na verdade a matéria que era expelida incessantemente por pessoas em desequilíbrio. Ele explica que essa matéria mental, depois de expelida, passa a ter vida própria, atingindo então outros homens que tenham afinidade com essas vibrações. Vejam o quanto nossos pensamentos são concretos, eles geram a nossa real condição espiritual. E é por isso que nós já temos falado aqui que o nosso RG no plano espiritual é exatamente o tipo de pensamento que nós escolhemos nutrir, acalentar. No capítulo 18 de Os Mensageiros, ainda, o trabalhador Alfredo se refere ao assunto e diz o seguinte: reduzido número de homens e mulheres continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifique na crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Vejam que por um descuido nosso, quando escolhemos nutrir pensamentos de tristeza, ao invés de reagir positivamente diante da vida, estamos atraindo para nós um fardo ainda mais pesado. No terceiro livro da coleção André Luiz, Missionários da Luz, encontramos mais exemplos. No capítulo 3, André Luiz descreve a condição de 3 médiuns que eram atacadas por larvas mentais, criados por eles próprios, devido ao desvio de comportamento, ao desvio da conduta moral. O primeiro caso trata de um rapaz com a conduta inadequada no campo sexual. O autor observa aluviões de corpúsculos negros invadindo os órgãos sexuais, destruindo e se alimentando das células reprodutoras. O segundo caso era um viciado em álcool e, segundo as palavras do próprio André Luiz, pequenas figuras horripilantes lutavam contra o sangue do médium e larvas destruidoras atacavam as células hepáticas. E o terceiro caso era uma senhora que cometia excessos na alimentação, comendo muito além do necessário. André via no sistema digestório da mulher corpúsculos semelhantes a lesmas ferozes, usando a expressão do próprio André Luiz, que se agrupavam em grandes colônias e atacavam os sucos digestivos da senhora. Lendo a narrativa destes livros, podemos ver que nenhum mal-estar, nenhuma doença é apenas físico. Há sempre a ajuda ou mesmo a causa primária na nossa atitude mental. É a nossa atitude mental, se queremos ser gratos ou se queremos permanecer reclamando, que é escolha nossa. André Luiz fala que somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Ele diz o seguinte: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Ainda no livro Missionários da Luz, André diz o seguinte: as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lança na circulação das correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferece campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece com as enfermidades do corpo, o contágio é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta se estabeleça num ambiente propício, esse contágio acontece em companheiros do mesmo nível. Na semana que vem, nós vamos continuar a nossa conversa sobre larvas mentais. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura: www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema,
tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o tema Doença e Espiritualidade. Queridos amigos, queridas amigas, é incrível como temos tendência para achar que as coisas não estão bem, que tudo parece estar contra nós, não é mesmo? Esse sentimento é mais comum do que nós imaginamos. Basta que algo não corra conforme esperamos e logo nos irritamos, reforçando ainda mais esta certeza de que existe um complô no universo para que nada que queremos se concretize, que tudo que temos acabamos perdendo de uma forma e de outra, e por aí vai. Certamente vocês que estão nos assistindo já experimentaram esse sentimento pelo menos uma vez na vida. Eu também. E me digam sinceramente, não é horrível pensar desta forma? Qual foi o ganho que tivemos em pensar desse jeito? Estive analisando melhor sobre a razão pela qual isso nos acontece. E cheguei à conclusão que por trás desta percepção errada do que nos acontece está o egoísmo que nos leva a aceitar aceitar ser contrariado, que também é responsável pela síndrome da vítima. O egoísmo é responsável pela síndrome da vítima. Já pensaram nisso? Esse sentimento é aquele estado de espírito que muitas pessoas, por diversas razões, encontram para camuflar o inconformismo com as situações e lutas da sua própria existência, convencendo-se de que ela é a vítima. Voltando ao sentimento de que tudo parece conspirar contra nós, gostaria de abordar o tema sob outro aspecto. Se nos detivermos para verificar a causa primeira dessa convicção nefasta que nos retira as energias para prosseguirmos na viagem da vida, vamos notar que antes de tudo o que nos leva a achar que o universo conspira contra nós é a falta de fé. Olha a fé aí novamente, gente. Simplesmente não acreditamos o suficiente na providência divina que rege o universo, incluindo nós, espíritos encarnados e desencarnados, criaturas de Deus. No atropelo dos fatos que nos acometem, deixamos de sentir que estamos sempre amparados e não temos humildade para aceitar que a providência divina é soberana e sempre intervém para o nosso bem. Divaldo Franco, numa palestra proferida em 2002, contou o seguinte episódio. Um homem ficara viúvo havia pouco tempo. Estava diante de uma pia cheia de louça e pensava, desolado, por que fiquei viúvo tão cedo? Agora me encontro aqui arrumando a cozinha, com 5 filhos pequenos para cuidar, pressionado com a quantidade de afazeres domésticos e o barulho ensurdecedor da algazarra da criançada. Ao mesmo tempo se perguntava como era possível a uma mulher dar conta de tanto serviço, preparar comida, lavar e passar, limpar a casa e ainda cuidar dos filhos? Ele estava revoltado com aquela situação e enquanto estava ali absorto em seus pensamentos de inconformismo e indignação entre pratos e panelas, nem se deu conta, para melhorar seu humor, que um dos filhos, brincando de esconde-esconde, já havia perguntado se ele tinha visto o irmão mais novo umas 4 vezes e ele sempre respondia exasperado que não tinha visto o caçula. Nisto tocou a campainha, era um mendigo pedindo comida e ele irritado respondeu que não tinha comida para dar. O pedinte insistiu para que ele verificasse na geladeira. O homem não acreditou naquela petulância da insistência, mas o mendigo explicou que a sua esposa sempre lhe dava um prato de comida e que sempre buscava na geladeira algo para lhe oferecer. Nessa altura, super nervoso, resolve abrir a geladeira para mostrar ao intruso que não tinha nada para lhe dar.
Ao abrir a porta da geladeira, o homem dá um grito de espanto. O filho pequeno estava lá, dentro da geladeira, com sinais de hipotermia. Tinha entrado nela para se esconder do irmão e não conseguiu abrir a porta para o lado de dentro. Foi aquela correria até o hospital, acompanhado pelo mendigo. O médico atendente disse que o garoto foi salvo por segundos. Somente aí, nosso amigo pôde compreender a razão da vinda do mendigo à sua casa, exatamente naquela hora, e como o gesto de sua esposa, quando viva, havia repercutido em favor do filho. Antes de nos irritarmos diante dos percalços da vida, aprendamos a dar um tempo e, ao invés de nadarmos contra a maré, vamos seguir o fluxo natural do universo, confiantes de que a providência divina jamais nos desampara, que Deus, Ele está lá conosco, agindo em nosso favor com a sua bondade. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora vamos ouvir o Momento Doutrinário com o nosso amigo Maida. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre os ensinamentos do Espírito Emmanuel, contido no livro Coletânea do Além, de psicografia de Chico Xavier, onde nos recomenda o seguinte: queres tu o restabelecimento da saúde do corpo? E isso é justo. Mas atende o que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se, sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, porém inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne pela poderosa influência do Cristo, teve depois de entregar seu corpo ao túmulo, isto mais tarde. O mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Somos sim espíritos imortais, e esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates as doenças com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades específicas. A hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado são ótimos avisos contra o quê? O abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira que lava os piores detritos humanos? Por que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é o filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado
estraga os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Observamos assim que essas doenças, avisos, se verificam por causas de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E o que dizer da sífilis e do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam as criaturas, necessitamos considerar que cada uma tem sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a hanseníase, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. As deficiências físicas são parte integrante das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga convidando a meditações necessárias. Desejas a cura? É natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo para que possas remediar ao teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual. Mas não exijas milagres, que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia. Isto quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais que constituem a tua vestimenta no mundo. Mas lembra-te do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres, repara como te alimentas, busca prever antes de remediar. E pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, diz Emmanuel, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde, paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui o nosso programa. Mandem os seus comentários e sugestões de temas que queiram ouvir para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.